acho que o estádio lotado também é bem legal, né? Bem dividido, né? Foi Relembrando. impressão minha ou tinha mais torcida do Cruzeiro? Tinha mais cruzeirense. Não sei. Porque a gente não conseguiu ver todos os ângulos, né? Porque eu acho que ficou a torcida mesmo no Cruzeiro ficou do lado esquerdo, a do Atlético do lado direito. Mas o ângulo da TV, a frente me parecia mais do Cruzeiro. Aí a gente não consegue ter a do lado da câmera e filmar um pouco a do Atlético também. Mas a do Atlético também estava cheia, atrás do gol estava cheia. Exatamente. Então a gente não sabe se foi meia-meia ou não. Pelo que eu já vi do estádio lá, parece que a parte onde a torcida do Cruzeiro ficou atrás do gol é onde fica a torcida organizada do Orlando City, né? Se é que tem, né? Mas... É o Orlando Pride, eu acho que é o nome, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma parte do estádio que não tem cadeira, que é só cimento, eu acho. Muito parecido com a Arena Corinthians, assim, sabe? E a torcida do Atlético ficou do outro lado, que seria a parte que é igual o resto do estádio, né? Que tem 2 anéis ali e tal. Aí ficou... O Cruzeiro acabou ficando com essa parte maior, mas enfim, acho que ficou bem dividido no final das contas ali. O que é muito legal, né? Relembrou tempos de Mineirão antigo. Mas, assim, um jogo... Isso levanta uma outra bola, né, Davi? Que eu acho que... A gente até comentou isso aqui já. Clássico tem que ter 2 torcidas. Né? Independente do clássico, não é só Atlético Cruzeiro, não. Inter e Grêmio, Palmeiras e Corinthians, Flamengo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Você tem que ter 2 coisas. Acho que o Estado tem a obrigação de gerar a segurança necessária. Esse é o problema do Estado. Cria regras duras, cria regras, né, pesadas para conter violência, mas é obrigação. O espetáculo é isso, gente, pelo amor de Deus, né? O futebol precisa de torcida, precisa da rivalidade. Pô, tem coisa mais bacana que você ir no campo e você xingar a torcida adversária, aí você é xingado, aí o outro time faz o gol, você fica ali, aí o seu time faz o gol, eles ficam... A emoção do futebol é essa. Aí o pessoal vem, não é seguro, corta metade da emoção do futebol, fica sem graça, né? Por enquanto, quem tá resistindo aí dos principais clássicos, assim, o Rio de Janeiro ainda resiste isso, né? Ainda tem as 2 torcidas ali no Maracanã, quando tem. Inclusive tem torcida mista, né? Torcida mista. O Rio Grande do Sul, historicamente, sempre foi 10%, né? Então vai continuar sendo e continua mantendo. O Rio Grande do Sul teve uma época torcida mista também, né? E deu errado. Deu errado. São Paulo já não tem há algum tempo e Minas, infelizmente, não tá tendo mais. Espero que volte, mas torceremos pra ele. Inclusive o Pedrinho, né? O Pedrinho parece que... Ele tem um bom... Os meninhos com o Pedrinho tem bons relacionamentos. Tem um bom relacionamento, né? Bicam, né? Exato. Mas, assim, falando especificamente do jogo, muito truncado, muito faltoso, muito desleal, de fato, como a gente comentou aqui. Cruzeiro melhor. Achei o Cruzeiro ligeiramente melhor, tanto é que o Everson foi eleito o melhor em campo, né? Sim. E era natural que o Cruzeiro fosse melhor também, já começou a pré-temporada antes, né? O Atlético não tem nem 7 dias de pré-temporada ainda, falta de entrosamento e tudo, isso é absolutamente normal. O que dá para levar como ponto positivo do lado do Cruzeiro, assim, é que a gente já consegue ver uma cara já, mais ou menos, do que vai ser esse time, né? A gente conhecendo como é que funciona o perfil do Fernando Diniz de ter em alguns momentos, muitas improvisações, mas a gente não tem visto isso, né? A gente teve cada um jogando na sua mesmo, Dudu jogando aberto, talvez só o Eduardo ali, que foi deslocado mais pra direita, que não é muito a dele, mas se adaptou legal. Talvez seja a surpresa mais agradável desses 2 jogos contra São Paulo e Atlético. Se adaptou muito bem. É muito bom jogador, cara. Eu gosto muito dele. Vocês enxergam ele agora como titular mesmo da posição? É difícil. Difícil saber, mas que ele se deu bem ali, sendo um pouco mais deslocado pro lado pra deixar o Gabigol e o Matheus mais livre, né? Mas ele compôs o ataque com o Dudu, Gabigol, aberto na esquerda, Matheus Pereira e ele. É um 4-4-2, né? E foi interessante. Ele é um jogador versátil, ele tem uma qualidade muito grande no passe, né? Eu acho que esse jogo que o Cruzeiro fez a mais que esse primeiro jogo... Fez diferença. Fez diferença, sim, né? Porque o time já estava mais solto. Tanto que o Cruzeiro, no primeiro jogo contra São Paulo, não teve esse desempenho tão bom quanto teve contra o Atlético, né? Agora, o Atlético deixou muito a desejar. Meio campo perdido quando pegava a bola, ficava tocando ali como se fosse um treino, parecia que estavam treinando mesmo. E pra mim o jogo em si não diz muita coisa, né? Eu acho que o Gabigol, apesar de ter perdido 2 gols, que um jogador do nível dele não pode perder, mas o lado positivo é que ele se movimentou muito bem. Ele conseguiu abrir o espaço. É a clássica movimentação dele. E ele faz muito bem. Faz o facão, recebe na frente. Recebeu, ele gera essa oportunidade para lançamento. Ele foi bem nisso aí. Finalizou mal o Everson, mérito do Everson também. Agora, o segundo lance eu achei uma defesaça, pô. Uma defesaça. Um chute muito forte.
Ele chutou no canto aqui. Poderia ter chutado cruzado, enfim, mas... Agora, para mim, a grande baixa do Atlético, para mim, que tem que ser revista pelo Cuca e pela comissão técnica, é o Bernard. O Bernard, desde o ano passado, não contribui em absolutamente nada. Ele não é um jogador agudo. O Cuca tentou ele agora mais pela esquerda, né? Um pouco mais como ele jogava antigamente no Atlético. Não rendeu, ele não gera uma oportunidade de gol, ele não gera um chute a gol. Ele pega a bola e faz aquele jogo burocrático de voltar para alguém. Ele não parte para cima. Ou seja, é um jogador inativo dentro do esquema que o Atlético montou o ano passado e esse ano também, essa nova função dele. Com a chegada do Júnior Santos, é natural que ele vá para o banco e espero que não saia de lá. Porque não tem, ele não está nesse momento da carreira dele, aí não tem nada a ver com pré-temporada, com temporada regular, com final de temporada. Ele não está no momento bom da carreira dele. Ele precisa se reinventar dentro do campo. E o Atlético sofreu com isso no ano passado, em mantê-lo, e parece que vai sofrer nesse início de ano, a não ser que o Cuca pegou. O restante do time jogou bem, né? E até agora estou tentando entender por que eles estavam tão pilhados. Por que entraram tão pilhados assim num jogo desse? Aí, né? Eu gostei. Assim, acho que não precisava de tanta... Teve um lance do Lian, porque ele podia ter acabado com a temporada do... Foi de quem? Foi do Maicon? Não, do Marlon? Marlon. Sim. Eu não sei se foi do Marlon, foi uma pitada dura que ele deu no Marlon. Foi que foi onde teve a discussão ali. Foi no primeiro tempo, foi Marlon. Foi do Marlon. E teve uma também teve um em cima do Bernard também. William, que deu um pesão. Não foi o Kaique, não? Foi o Kaique, não? Foi o William. Foi pelo lado direito. Isso, exatamente, foi o lado William. direito do Cruzeiro, o esquerdo do Atlético. Desnecessário, você pode tirar um jogador aí da temporada inteira para um jogo que não vale nada, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que os americanos viram um lado do esporte brasileiro que eles não conheciam, né? O juiz estava doidinho, tadinho. A árbitra de Cruzeiro e São Paulo também ficou doidinha, perdida. Teve um empurra contra o São Paulo também. Normal. Não, o William com o... Quem que é o ponta? Ferreirinha. Ali jogou muito bem, inclusive. Foi muito bem. Mas ali estavam os dois uma pegada, um batia no outro e vice-versa. O Ferreirinha esse ano vai fazer muito sucesso no Brasil, viu? Ele é um cara, tá se preparando, ele é bom de bola. Muito bom. É aquela coisa, né? O clássico começou sendo alimentado já antes mesmo, nas redes, né? Uma provocação do Lianco pra cá, do Gabigol pra cá. Faz bem, a gente comentou isso, faz bem pra promover o clássico, só que não pra chegar nesse ponto, né? Mas não tem o que fazer, cara. Assim, clássico não interessa se vai ser amistoso, se é pré-temporada, vai ser sempre pegado, porque é uma possibilidade, mesmo que não vale nada, de você destabilizar o outro lado. Por mais que seja um jogo irrelevante pra história do clássico, quem ganhasse ali já joga... Já começa já enche o saco do seu amigo. Já enche o saco no início de temporada, já coloca uma pressãozinha pequena ali no adversário pra começar a jogar melhor. Psicológico, né? Sim, totalmente psicológico. Faz total diferença. Mas eu queria destacar um ponto específico sobre o time do Cruzeiro e depois eu vou destacar um ponto específico sobre o time do Atlético. No Cruzeiro eu gostei aí, juntando os dois jogos, né? Porque o do Cruzeiro a gente tem um leque maior para avaliar, né? O que eu mais gostei foi a questão da marcação, a intensidade na marcação, a pressão que o time tem feito quando não tem a bola, né? Isso era acho que era um ponto de questionamento que muita gente fazia. Ano passado a gente não via isso do time do Diniz. Ano passado a gente não via isso, e o time do Fluminense também, do Diniz, do ano passado também, fez isso muito bem em 2023, tanto é que ganhou a Libertadores, só que depois ele perdeu isso. E era um questionamento que se fazia, né? Porque com o Matheus, com o Dudu, com o Gabigol, que são jogadores que são menos intensos, o Dudu já foi um pouco mais, né? Porque de Palmeiras, mas hoje já perdeu essa força. Como que esse time ia se comportar sem a bola, né? Porque com a bola os caras têm qualidade. E tá parecendo bem encaixadinho ali, bem organizado. O gol contra o São Paulo, 20 segundos de jogo ali. Foi pura pressão. Uma pressão ali que forçou a saída errada do São Paulo. Contra o Atlético, alguns momentos assim também. É mais questão de encaixar ali mais o entrosamento uma tabela ou outra, né? Você vê que ainda tá faltando um pouco desse entrosamento, né? Teve um contra-ataque do Cruzeiro contra o Atlético, o Dudu ele vai caminhando pela esquerda assim, aí ele dá um tapa pro Gabigol assim na direita, que ele vem passando, só um passe um pouco mais forte. É aquela coisa que com a temporada vai pegando, mas saída de bola também parecendo ficar um pouco mais qualificada.
é um time que tem tudo pra encaixar. Assim, a qualidade tem, parece que o esquema vai ser esse mesmo. Uma peça ou outra pode mudar ali. Mas eu vejo com bons olhos assim, essa pré-temporada curta do Cruzeiro. Só para completar o que você está falando, até te perguntar. Na verdade, eu queria te perguntar. Eu também percebi isso no jogo, principalmente no jogo contra o São Paulo, né? O primeiro gol faz dessa forma, pressionando alto, pressionando em cima. Uma marcação muito forte, né? Sim. Do Cruzeiro em cima do adversário. E tentou fazer isso e fez contra o Atlético também. Se a gente pegar a temporada do ano passado do Atlético com o Milito, e o Atlético pegou aqui em Belo Horizonte. Deixa eu só fazer um parênteses, só para não perder. Claro. Milito que foi entregue, né, pelo Zarate. O Zarate falou que o Milito estava torcendo para o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Porque o Milito é 100% independente, né? Odeia o Racing. E o Zarate completamente alucinado com o Racing, queria de lá. Nossa, soltou hoje, falou que o Milito estava torcendo para o Cruzeiro naquela final. É aquela coisa, o cara é profissional, mas ele tem seu lado, do coração. Aí ele continua torcendo lá na Argentina agora, né? Eles falaram que tava assim, parece que o Atlético ia entrar em campo, sei lá, 2, 3 horas depois, e tava o Zarate assim, torcendo pro Racing no cantinho, o Milito pro Cruzeiro no outro. Foi entregue. Mas acho normal, ela é interessante essa informação, mas acho normal. Pois é. Sabe que é o time do cara, né? O outro lado do futebol. O Renato Gaúcho torcer contra o Inter. Isso aí, faz parte, né? É Grêmio. Mas eu queria te perguntar exatamente sobre essa marcação-pressão do Cruzeiro, contra o São Paulo ficou muito evidente isso, o Diniz adiantou muito o time, fez uma marcação muito alta, e depois ele abaixava até as marcações, mas o Atlético ano passado com o Milito, ele tentou fazer isso em alguns jogos, e que deu extremamente errado. Pegar o jogo contra o Flamengo aqui pelo Campeonato Brasileiro, tomou uma salavada de 3 ou 4. Contra o Palmeiras, 4. Tomou uma goleada. 4 também. E em todos os jogos que o Atlético tentou fazer essa marcação sob pressão lá e que não encaixava, tomava goleada. Eu vi o Cruzeiro fazendo isso ontem e ficou aquela sensação, olha, se o time adversário conseguir, se o São Paulo, ou se o próprio Atlético também conseguir encaixar uma bola no meio da defesa do Cruzeiro, vai deixar no mano a mano ali um jogador, no caso do São Paulo, Luciano, Lucas, o Oscar que jogou no segundo tempo, mas aí no Ferreirinha. O Ferreirinha, que é o que tem mais velocidade. Isso me chamou a atenção. Você acha que você vê alguma mudança nisso no Diniz, que ele possa conter isso? Ou algum risco do Cruzeiro sofrer defensivamente? Porque não é a característica do Diniz, né? Mas o Diniz, ele assume 100% o risco, né? Sofrer isso. Vai sofrer, porque sempre que você faz uma marcação dessa num nível muito alto, você pressionar o goleiro, risco você tá correndo, o adversário tá correndo também, claro, né? Claro. Risco você tá correndo, só que aquela coisa, se você pega um time com uma qualidade melhor pra sair jogando, e você quebra essa primeira pressão, você já pega a defesa toda. Que é o que o Diniz faz no time dele, né? Ele espera lá atrás justamente para quebrar essa primeira pressão. E ele agora inverteu. Ele foi para cima e me pareceu uma coisa organizada dele. Ele pediu. Porque o time ia compacto para frente. Então ele adiantava, jogava no campo do adversário e depois ele fazia a saída dele tradicional. Eu acho que o Cruzeiro ainda precisa evoluir. Pois é, Marcão, tô te achando um pouco mais encantado com o Fernando Diniz. Você tá mudando seu pelo discurso. Contrário, pelo contrário. Eu tô questionando essa nova postura dele, porque isso me chamou a atenção durante o jogo. O que você falou faz muito sentido e foi presente em Atlético e São Paulo, nos 2 jogos que ele fez. O São Paulo teve 45 minutos de jogo, né? No segundo tempo, 2 completamente times. reserva, né? O São Paulo até jogou... E até justificável também, O São Paulo jogou com metade titular, metade reserva, os 2 tempos. Porque o São Paulo jogou com reservas no primeiro tempo, tirou e colocou titulares no segundo tempo. Por isso ficou uma mescla. Porque ele começou jogando com mais forte. É verdade que o Calheiro, Oscar, segundo tempo, mas ele começou jogando com o Lucas, começou jogando com o Alisson, o Pablo Maia. Os titulares nos 2 tempos. O Cruzeiro não. Jogou com o time principal e depois colocou só reservas, né? Então, o segundo tempo não dá para avaliar daquele jogo muita coisa. Mas contra o Atlético já foi mais equilibrado, até porque o Cruzeiro mandou metade da delegação para o Belo Horizonte. Para jogar no domingo. Bizarrice, né, que a gente não entende. Mas me chamou, não é elogiando o Diniz, não. Eu acho que ele começa o ano arriscando muito, colocando o time em uma posição que pode ser vulnerável. Só isso, porque se a proposta dele é ter a bola no pé e sair com ela vencendo o adversário, ele está dando a tática dele pro adversário. Então, por isso que eu perguntei pro Davi, porque eu queria escutar uma outra leitura do jogo, né? Eu acho que toda marcação sob pressão, ela te exige
um nível de organização muito grande, né? O time ficar muito bem agrupado, né? Então, para que faça sentido você pressionar tão alto, a sua linha de zaga, os volantes, tem que pressionar junto também, porque senão fica um buraco entre a defesa e o ataque. Então, só que isso tem que ser muito bem treinado, tem que ser muito bem articulado. E eu vejo isso como uma estratégia uma situação estratégia até pensando em peças, né? Porque o Cruzeiro tem jogadores que quanto melhor ele estiver perto do gol, melhor pro Cruzeiro, né? Então, acho que não faria muito sentido do ponto de vista defensivo você puxar o time para trás e fazer com que Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, por exemplo, fiquem tão afastados do gol adversário. Então, quanto melhor eles pressionarem essa bola perto do gol adversário, mais chance do gol sair. Sim. Que foi o que aconteceu contra o São Paulo. O Cruzeiro recuperou essa bola na entrada da área, já achou o Matheus, ele fez o gol. É assim que esse time vai conseguir roubar a bola, porque se você jogar o time pra trás, entre aspas, vamos ver o que o adversário faz com a gente atrás da linha da bola aqui, atrás do meio de campo. Aí quando o Cruzeiro recuperar essa bola, o Gabigol não tem essa explosão pra ir sair isso que eu ia fora. comentar. Talvez ele esteja usando essa estratégia em função do perfil dos jogadores que ele tem agora. Claro, não são jogadores de velocidade e explosão. Nem o Dudu é mais, né? O Dudu já não aguenta fazer isso já não é mais o que era no ano passado. Quando o Diniz estava no Fluminense e quando o time encaixou e foi campeão da Libertadores, apesar de você ter jogadores mais lentos ali de retenção de bola, tipo Ganso e Cano, só que você tinha Keno e Arias, que são caras que são rápidos. Então eles conseguiam fazer esse contra-ataque. O Cruzeiro é um time que talvez vai ter dificuldade para contra-atacar. Vai contra-atacar com passe curto, não vai contra-atacar com lançamento, com bola longa, com transição rápida. Vai ser aquele coisa de tabelar. E os caras têm qualidade para isso, mas faz mais sentido que você pressione lá na frente. Agora tem que estar encaixado. Se a zaga lateral não fizer a mesma coisa, aí é aquilo. Pega um Flamengo que tem qualidade pra sair jogando, pega o Arrascaeta, virou, já tem o campo inteiro o Arrascaeta pra jogar. Aí acabou. Aí pega o time desprevenido. São poucos times que têm essa qualidade de sair jogando assim, sair de pressão bem, né? O Palmeiras faz isso muito bem, o Fortaleza faz isso muito bem. Mas tá tudo muito em aberto, né? Fortaleza que anunciou agora Davi Luiz, né? Foi. Hoje. Já tava olhando. Recepcionado no aeroporto. Interessante essa eu gosto também, eu acho diferente. Eu acho que eleva o elenco do Fortaleza. Assim, gostei. Os times, os elencos, assim, em geral, é muito bom você ter uma referência, sabe? Você precisa de ter um jogador referência histórica, de experiência. Né? Um cara que jogou Copa. E era uma coisa que talvez faltava ali no Fortaleza mesmo. Então, um cara com esse nome, sabe? Isso é uma boa contratação também. Então, eu acho que vai bem além ali das 4 linhas. Acho que ele pode agregar bem mais fora também. Vamos ver até que ponto ele vai conseguir entregar tecnicamente, né? Então, pois essa que é a grande dúvida. Antes de você passar aí no chat, Rafa, eu queria só o destaque que eu queria fazer pro time do Atlético. Não necessariamente o jogo em si, né? Mas sobre a contratação do Júnior Santos, que eu acho que vai ser interessante ver como é que vai ser isso com o Cuca, fazendo um comparativo até com 2021. Por quê? Porque em 2021, o Cuca ele tinha o Keno, o Hulk e o Diego Costa. Lembra? Em alguns momentos, o Cuca jogava com o Keno aberto e o Hulk de falso 9. E aí, em determinado momento da temporada, até pelo Keno ter um histórico de lesão, ele colocou 2 atacantes, né? O Diego Costa como a referência e o Hulk jogando mais solto. Ele vai ter essas 2 opções de fazer isso, né? Sim. Ou o Júnior Santos aberto com o Hulk livre, assim, mais na frente. Ou ele pode botar o Daverson e o Hulk mais solto e tira o Júnior Santos. Vai ser uma alternativa interessante para velocidade. Pode ser um encaixe legal dentro daquilo que a gente já viu que o Cuca sabe fazer, como fez em 2021. Não com a mesma qualidade, né? Que tinha em peças, né? Porque o Keno é muito mais jogador do que o Júnior Santos, né? E que já foi, gente, né? Já tem gente da imprensa colocando o Júnior Santos no mesmo patamar, até mais, aumentando o sarrafo em relação ao Paulinho. Acho um exagero. Pode ser um exagero, mas se você fizer um recorte da carreira do Júnior Santos nos últimos 2 anos, que é o auge dele, obviamente, né? Ele foi muito bem em 2023. Em 2024 ele teve uma lesão, que deixou ele muito tempo afastado, e quando ele volta, ele não tem mais espaço no Botafogo, já encaixado. Mas ele é um jogador que tem o potencial. E aqui nós falamos do Paulinho semana passada, né? O Paulinho é um excelente jogador, sou fã dele, muito bom, mas para cada gol que ele faz, ele perde 2 na cara. Então ele tem
Eu não sei se ele vai amadurecer, ele é um jogador jovem ainda, ele pode chegar num nível de precisão, mas ele ainda tem um problema na frente do gol, isso é nítido, porque ali ele não tem aquela frieza de um Romário da vida, né? O Romário pegava a bola, era... Que ninguém tinha. Que ninguém tinha, né? Eu peguei o extremo porque o cara era impressionante. Pegava a bola, era gol, né? O Paulinho, ele dá uma rateada, ele não tem essa frieza no gol, pode ser que ele evolua para isso. Mas a gente pode também pegar um paralelo do tipo... E o Júnior Santos é muito forte, cria ele é muito forte. Como o Paulinho cria, porque o Paulinho é um jogador que cria muitas jogadas. Então, assim... Se movimenta muito mais, né? Mas aí eu te devolvo uma pergunta. Era pro Paulinho estar criando tanto assim no time do Atlético? Não, mas e a função dele não seria mais aguda de finalização? Então, mas esse que é o ponto. Não é a criação com a bola no pé, é justamente com a movimentação gerar aparecendo espaço, na frente do gol. Gerar conseguindo espaço. gerar espaço. E você aparecer pra uma tabela também é bom. Mas eu acho que o Júnior Santos tem esses predicativos. Eu acho que ele tem essas qualidades que podem levá-lo a ser um jogador de encaixe, né? Eu gosto. Agora, o que tá me assustando no time do Atlético atual, nessa formação que o Davi falou lá nos Estados Unidos, que é o que a gente viu até agora, o meio-campo está enfraquecido, principalmente depois da saída do Zaratio. Eu acho que a gente precisa ali, o Atlético precisa de um meio-campo que possa fazer uma montagem, porque a tentativa de colocar o Scarpa fazendo isso, não sei se é melhor. Não deu certo, pelo menos com o Milito aqui, não foi um jogador, e até antes do Milito, que foi o Filipão. Não deu certo. O Filipão tentou o Scarpa no meio, fazendo a armação. Acho que ele não chegou a jogar com o Scarpa, não, o Filipão? Jogou no início do ano. Jogou. Eu acho que jogou. Ele jogou. O Filipão tentou. Né? Muito pouco, pouca coisa. É verdade, ele tentou o Scarpa flutuando ali atrás dos atacantes, não deu certo, o Scarpa não encaixou. Aí que tá, eu acho que ali pode não ter funcionado, porque essa parte do meio era muito congestionada com o Hulk e Paulinho, né? Que faziam muito essa parceria. Ia buscar muito essa parceria, os dois juntos ali, fazia muito sentido. Então, quando você tem uma dupla de ataque assim, que se movimenta muito, um sai da área, o outro fica e tal, você tem um outro meia, pode ficar meio congestionado. Com a saída do Paulinho e o Júnior Santos sendo um cara mais um ponta, ele sabe fazer o segundo atacante também. A tendência do Hulk ficar mais fixado. E o Scarpa tem mais liberdade pra jogar. E aí a direita você pode talvez dar mais oportunidade pro Alisson, não sei. Aí vai da formação. Mas tem que esperar pra ver, mas Scarpa tendo mais liberdade, eu acho que não acho que seja ruim, não. Eu enxergo muito dessa forma, com o Júnior Santos aberto um pouco pela esquerda. Um pouco mais aberto na esquerda. Perde um pouco a Arana aí, né? Perderia um pouco a Arana. E o Bernard segurando o pacote de bola do lado de fora. O Bernard eu acho que provavelmente iria pro banco. Ele vai ter que dar uma que virada de chave a galera aí, porque ele realmente tá difícil. E engraçado que me parece que não é físico, porque ele está forte. Ele tá... Você vê que é um jogador que consegue correr, consegue ter um desempenho. Ele tá presente na área defensiva, presente na área ofensiva. Mas para esse ano, assim, eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho mais. A gente tem um reporte dele do ano passado. 2035 a gente tira ele e põe no banco. Acho que talvez dê pra gente. Eu acho que é isso que é o problema. Talvez ele tenha tido. Ele mesmo falou que. Eu acho que o carinho que o torcedor do Atlético tem com ele, eu acho que a imagem que ele tem no torcedor do Atlético é que tá deixando ele dentro de campo. Qualquer outro jogador que tivesse esse desempenho que ele tá tendo desde o ano passado, com tantos jogos. Você pode ter certeza, a torcida já estaria. Mas todo técnico pedindo tem seu cara que não entrega preferido tá sempre ali, ó. Ah, mas sim, eu acho que o jogador não. História, né? Não, tudo bem, mas ninguém joga. Respeita muito ele. Ninguém joga com a história, né? Eu concordo, mas acho que já passou do limite. Acho que passou de um ponto que tem que ser levado em consideração, né? Com certeza.